Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a diferença entre os termos multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Termos esses que são utilizados em geral para qualificar uma ciência ou um estudo. A diferença entre eles é o que nós veremos agora. Em geral, para qualificar um estudo ou uma ciência, são utilizados esses termos. O problema é que sempre há dúvida na diferença entre eles. Qual, de fato, é a diferença, com exatidão, entre um estudo multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar? Então, é preciso fazer essa distinção, e aqui, no caso, nós faremos essa distinção com base nas ideias do professor Demerval Saviani, da Unicamp, e também com base nas ideias e também nas ilustrações do professor Jorge Sobral da Silva Maia, professor da UEMP e também do programa de doutorado da Unesp Bauru. Essas são as nossas fontes para fazer a diferença entre os termos, para conceituar os termos. Aqui, fazendo uma diferença geral, nos três termos há em comum a base disciplinar. Disciplinar, que provém de disciplina, que significa, por sua vez, área ou ciência. Então, a diferença aqui está no prefixo. Multi vem de várias disciplinas, inter, a relação entre disciplinas, e trans vem de além, ou seja, além de disciplinas, algo maior. Então, brevemente, fazendo a diferença entre os termos, eis os conceitos. Agora veremos cada qual para entender melhor. Começando pelo adjetivo disciplinar. Um estudo disciplinar, como já dito anteriormente, é aquele que envolve uma disciplina. Disciplinar vem de disciplina. Então, uma única disciplina colabora para a solução de um determinado problema. Disciplinar, apenas uma disciplina. Dado um problema, essa disciplina apresentará uma resposta. Agora, o termo multidisciplinar, que também pode ser sinônimo de pluridisciplinar ou polidisciplinar. Todos esses prefixos, multi, pluri ou poli, significam várias disciplinas. Então, um estudo multidisciplinar, pluridisciplinar ou polidisciplinar é quando diversas disciplinas colaboram para a solução de um problema, sem que cada uma delas seja modificada ou enriquecida. Então, diante de um determinado problema, cada disciplina vai apresentar uma resposta, sem que haja uma relação entre elas. Cada qual, de forma independente, vai apresentar uma resposta a um dado problema. E aqui nós podemos exemplificar um estudo multidisciplinar. Então, multidisciplinar, diversas disciplinas colaboram para a solução de um problema sem que cada uma delas seja modificada ou enriquecida. Um problema, poluição do rio. Diante desse problema, cada disciplina vai apresentar uma resposta. Então, um biólogo analisa a água, o sociólogo analisa a população ribeirinha e o economista analisa o impacto financeiro. Ou seja, são pareceres separados que são apresentados para tentar solucionar o problema. Cada disciplina apresenta a sua resposta para um dado problema. Esse é o estudo multidisciplinar. Já o termo interdisciplinar significa inter-relação, a relação entre disciplinas. Ou seja, diversas disciplinas se juntam para a solução de um problema. Como aqui ilustrado, diante de um problema, várias disciplinas se juntam para apresentar uma resposta
a esse problema. Então, no caso aqui, exemplificando de um estudo interdisciplinar, quando diversas disciplinas se juntam para a solução de um problema, temos como exemplo de ciência interdisciplinar a psicopedagogia, que é uma área construída a partir dos saberes tanto da pedagogia quanto da psicologia para tratar da educação. Então, um exemplo de uma ciência, uma área, uma disciplina interdisciplinar, a psicopedagogia. Lembrando que inter vem de relação, como no caso de internacional, a relação entre países. E por fim, nós temos o termo transdisciplinar. Trans, que significa além, ou seja, é um estudo que vai além das fronteiras das disciplinas, quando diversas disciplinas formam um sistema total, sem distinguir as disciplinas. Então, aqui eu não tenho mais as fronteiras entre as disciplinas. Eu tomo todos os saberes para tentar resolver um problema. Diante de um problema, vários conhecimentos são convocados para a solução desse problema. Isso é o que caracteriza a transdisciplinaridade, quando eu já não tenho mais fronteira entre as disciplinas. É um sistema total. Como exemplo aqui de estudo transdisciplinar, nós temos a teoria social marxista, para pensar a sociedade com base na economia, política, cultura e filosofia. Então, todas essas áreas são convocadas para pensar a teoria social. E prova disso, de que não há uma fronteira entre as disciplinas, é a difícil tarefa de classificar esse teórico, Karl Marx. Para uns é filósofo, para outros sociólogos, ou ainda economista ou político. O que é ele? Vejam que ele acaba atuando em todas essas áreas para tentar entender a sociedade. Portanto, o estudo marxista, a teoria social marxista, é um exemplo de estudo transdisciplinar, como nós podemos observar na figura. Vários conhecimentos são convocados para responder a um problema, sem distinguir a fronteira entre essas disciplinas. Resumindo, um estudo pode ser disciplinar, uma única disciplina, multidisciplinar, com várias disciplinas, interdisciplinar, quando há relação entre elas, ou ainda transdisciplinar, quando não há mais a fronteira entre as disciplinas. E vejam que em todos esses termos tem como base disciplinar de disciplina como área ou ciência. É isso, pessoal. E bons estudos.